Olá, tudo bem com você? Eu sou o Vitor Belotto e mais uma vez eu estou aqui com você nesse tutorial para explicar sobre mais uma ferramenta pedagógica, a plataforma Cepo. Essa é uma plataforma que eu utilizo muito em minhas aulas porque ela permite a criação de atividades gamificadas ou até mesmo de jogos pedagógicos. Existe uma interação muito grande entre os próprios alunos, dentro e fora da sala de aula. E para você ter acesso a essa plataforma, basta você vir até o seu navegador e digitar cepo.io. Imediatamente você será direcionado para a tela principal. Antes de fazer o seu cadastro ou até mesmo fazer o seu login, eu sugiro que você mude o idioma. Mude de inglês para português. Se você não é cadastrado, você pode clicar em experimentar agora e realizar o seu cadastro. E sugiro que você utilize o seu e-mail da Google. Ao realizar o cadastro, você vai receber uma senha e com esta senha você volta para a página principal e clica em entrar. Selecione sempre a opção como instrutor. Em seguida, clique e faça seu login com o Google. No meu caso, o meu login já está salvo e ele vai me direcionar automaticamente para a tela principal. Embaixo nós temos uma biblioteca onde os professores compartilham as suas atividades criadas. São dezenas de atividades. Em cima você tem a sua biblioteca e basta você clicar em criar um novo jogo. Observe que a tela será aberta e nesta tela você precisa inserir um nome para o seu jogo, que eu vou chamar de teste, e escolher o tipo de mapa que você deseja. O Cepo disponibiliza 3 opções: um live mapa, uma foto como tabuleiro. Existem essas possibilidades do Cepo, mas você pode escolher aqui uma foto do seu próprio computador e colocar como mapa, como desejar. E a última opção do tipo de mapa que nós temos aqui é uma imagem em 360 graus. Para esse tutorial, eu vou usar uma foto como tabuleiro. Vou escolher aqui a escola. Ainda nessa tela, nós temos o modo de exploração. Todas as ferramentas, quando elas são ativadas no Cepo, ela sempre vai trazer para nós, olha só, uma breve descrição. O modo exploração, ele está dizendo aqui, significa que você pode adicionar mais de um mapa e dentro desses mapas você consegue inserir até 10 níveis diferentes. Isso quer dizer que o aluno só passa para o nível 2 a partir do momento que ele responde o nível 1 e assim sucessivamente. Mas eu não vou habilitar para o tutorial não ficar tão longo. Após selecionar um mapa, nós temos aqui as configurações adicionais. Pode ser jogado offline, pode habilitar a ordem em níveis como anteriormente, você pode permitir que os alunos melhorem as respostas. Se você não tem a intenção de computar os pontos, você pode desativar os pontos, o ranking e até mesmo o chat. Dá para você habilitar e desabilitar. Todas essas configurações elas podem ser alteradas depois. Tá? Não se preocupe então quando você marcar uma dessas opções e desejar fazer essa alteração mais para frente. Aqui embaixo eu vou dar um destaque para algo que chama atenção, as medalhas. Essas medalhas elas podem ser inseridas da maneira como você quiser. Você pode pegar medalhas diretamente do Google, salva essas imagens no computador e insere elas aqui, ou até mesmo você pode criar as suas medalhas em algumas plataformas e algumas ferramentas que existem aí, como por exemplo o Photoshop. Não vou colocar esquema de medalhas, mas quando tiver na elaboração da pergunta eu mostro para você como a gente pode inserir essas medalhas depois no decorrer da montagem dos nossos jogos. Clico em salvar e fechar e você vai observar que o nosso mapa aqui, o escolhido, ele vai carregar. O Cepo existem 2 ferramentas, uma vertical esquerda e uma vertical direita. Vamos começar na explicação por estas ferramentas aqui. A primeira ferramenta é das configurações que nós acabamos de mexer. Lembra que eu falei para vocês que quando você marca uma determinada configuração adicional, você pode mudar depois? Então, basta clicar nesse controle que você consegue mexer em todas as configurações iniciais do jogo. A segunda ferramenta que nós temos aqui é para você adicionar uma tarefa. A terceira ferramenta é para adicionar as regras e a história do jogo. Vamos dar o foco para essa aqui primeiramente. Clique, você observa que você tem aqui a aba História, a aba Regras do jogo. O Cepo já deixa como modelo uma pequena história aqui, as aventuras no espaço. Você pode apagar, adicionar imagem, formatar o seu texto como você desejar. E embaixo você tem as regras. E por fim, quando você inserir a sua história, quando você inserir a sua regra, não esqueça de habilitar, mostrar a história e as regras do jogo aos jogadores.
A última opção que nós temos aqui é a opção de compartilhamento. É nesta tela que você vai compartilhar via Google Sala de Aula ou via Microsoft Teams, ou simplesmente clicar no botão Compartilhe o PIN e enviar este endereço para que os alunos acessem a sua atividade e este PIN, que é o código da sua atividade. Você também pode baixar o arquivo em PDF e depois mandar o arquivo para esses alunos, tá? Bom, olha só. Nós não podemos esquecer de habilitar o nosso jogo, dar play nesse jogo. Quando você clicar em começar o jogo, ele pergunta se você deseja compartilhar o seu jogo com os outros professores. Nesse caso, eu vou pôr que talvez mais tarde. Vamos adicionar uma pergunta, ou vamos adicionar tarefas aí então? Para isso, segunda opção da barra do lado esquerdo, criar uma tarefa. Você observa que uma janela será aberta com 3 campos. Nome da sua tarefa, o tipo de tarefa que você deseja e as configurações adicionais. Você quer uma tarefa relâmpago? O que é uma tarefa relâmpago? Vamos imaginar que a sua atividade tenha 5 perguntas. E no desenvolvimento dessa atividade, em torno de uns 5, 6, 10 minutinhos de desenvolvimento, você vai lá e habilita essa pergunta. Ela vai aparecer na tela para o seu aluno e ele só consegue dar continuidade e finalizar a sua atividade se ele responder essa questão que é chamada, então, uma pergunta relâmpago. É uma pergunta surpresa que é liberada no seu momento, tá? Existe também a possibilidade de, para encerramento de uma tarefa, que o aluno envie uma selfie. Existe aí também a pressão do tempo. Quando você habilita, você decide quanto tempo o aluno tem para responder aquela pergunta. Nós temos também a opção do trava de código. Isso quer dizer que o aluno só vai conseguir abrir a pergunta para responder se ele ler uma pista que você acaba inserindo aqui. Por exemplo, qual a raiz quadrada de 9? E aí você precisa inserir os números. Olha só. Lembra que eu falei da questão dos badges, das medalhas? Então, quando você habilitar aqui os badges e as medalhas, você vai primeiro colocar a pontuação exigida. Para esse tutorial, eu vou desativar essa opção. Agora vamos para o tipo de tarefa. Você tem 5 tipos diferentes de tarefa. Tarefa criativa, de múltipla escolha, um teste, caixa de seleção, o aluno precisa marcar todas que ele julgar verdadeira, e ligar as colunas. Vou fazer uma demonstração aqui de 2 dessas atividades. Vamos começar na tarefa criativa. Observe que quando eu clico, imediatamente já aparece a caixa para que eu consiga digitar a pergunta. Digite aqui a pergunta. Existem todas essas opções de edição do seu texto, assim como a possibilidade de inserir um link. Vamos imaginar que você quer que o aluno assista a um vídeo para depois ele fazer a resolução do seu problema. Ou, ao invés do vídeo, você pode também adicionar uma foto do seu computador. Você vai colocar aqui, uma foto de um determinado tema a ser estudado na sua própria pergunta. Olha aí. Embaixo, na pergunta criativa, você tem as formas, as maneiras como o aluno deve responder. O texto é sempre obrigatório, mas além do texto, na pergunta criativa, ele sempre vai exigir uma foto, um vídeo ou um áudio. Aqui nós temos o número máximo de pontos. Essa atividade aqui, por exemplo, ela é mais complexa, ela vai valer 500 pontos. Instruções de avaliações eu nunca habilito, porque isso aqui é visível apenas para nós, os instrutores, então eu não sinto a necessidade. E os comentários automáticos. O que isso quer dizer? Quando o aluno responder essa pergunta, ele imediatamente receberá esse feedback aqui. Excelente, exercício feito, em breve você receberá a correção do seu professor. Pronto, estas são as opções que nós temos aqui para a tarefa criativa. Você pode salvar e aí imediatamente... Opa, faltou aqui dar um nome para o meu exercício. Ele observou que aqui embaixo ele não me deixou salvar porque ele está dando o que está faltando na minha atividade, dar nome ao exercício. Então, vou chamar de questão 1. Vamos lá. Vou salvar. E o ícone, ele vai aparecer, olha só, no mapa. E você pode direcionar para onde você desejar. A segunda pergunta pode ser colocada num formato de uma nova atividade ou pode ser colocada apenas numa atividade. Essa aqui, por exemplo, eu vou abrir e vou mostrar para você. Na questão 1, eu coloquei uma tarefa do tipo criativa, mas dentro dessa questão eu posso colocar todos os tipos de tarefa.
Então, a primeira é a criativa, então eu posso abrir uma segunda que vai ser de múltipla escolha. Eu também posso abrir uma terceira que vai ser por meio de caixa de seleção. Eu posso também abrir uma quarta ou uma quinta. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro dessa tarefa, o aluno precisa responder uma atividade criativa, depois responder aqui embaixo uma pergunta de múltipla escolha, pergunta teste, com as alternativas A, B, usando as opções que já estão salvas aqui no meu computador. E depois também uma tarefa de caixa de seleção. Isso quer dizer que é aquela para ele marcar todas que ele julgar corretas. Então, digite aqui a pergunta e aqui são as opções. Olha só. Lembre-se de toda pergunta sempre vai exigir uma quantidade de pontuação, porque lá nas configurações adicionais para essa atividade, eu disse que eu queria que os pontos aparecessem. Então, se essa resposta é correta, ela equivale a 100 pontos. Se essa é a resposta incorreta, eu vou deixar aí, então, 0 ponto. Tá? A mesma coisa para a caixa de seleção. Se as duas são respostas corretas, eu tenho que colocar aqui a quantidade de pontos que elas valem. Se estiver faltando alguma informação nas minhas perguntas, antes de salvar, provavelmente, o cepo vai dizer que está faltando. Nesse caso, como eu preenchi todos os campos, olha só, as 3 perguntas ficaram dentro de uma mesma tarefa. Tá? Para fazer mais uma demonstração, eu vou adicionar mais uma pergunta. Essa pergunta será do tipo de preencher a lacuna. Eu vou dar o nome dela de questão 2. E vou colocar aqui uma perguntinha, duas afirmações bem básicas. O planeta Terra é constituído por, adicionar campo, camadas atmosféricas. Mais uma aqui como um exemplo. A camada mais próxima da Terra é conhecida como, vou adicionar um segundo campo. Em seguida, eu preciso, nos 2 campos, tanto no campo 1 como no campo 2, colocar as respostas. O planeta Terra é constituído por 5 camadas atmosféricas e atribuir a pontuação, vamos supor 100 pontos. A camada mais próxima da Terra é conhecida como troposfera. E também vou atribuir a pontuação. Em seguida, eu vou clicar em salvar. Pronto, atividade criada. Vamos parar por aqui para não estender o vídeo. Vamos imaginar que nós já temos colocado todas as perguntas dentro da minha atividade. O botão play já está ativado e chegou o momento do aluno entrar e participar e resolver a minha atividade. O que eu devo fazer? Compartilhar com ele o link e o código. Do lado direito, nós temos aqui ainda 4 botões. O segundo botão do lado direito é da pergunta relâmpago. A terceira opção é para você ver o desenvolvimento das atividades. Olha só, como que os exercícios, como as tarefas elas estão sendo resolvidas. Então você consegue acompanhar aqui todos os times ou todos os alunos e ver como eles estão respondendo essas atividades, se eles estão acertando ou não. É um feedback instantâneo que você consegue ver aqui. A quarta opção é um placar, caso você coloque um ranking para ver quem está nas melhores posições. E a quinta opção nós temos aqui o chat. Aquela opção em que o aluno consegue conversar entre eles ou até mesmo você consegue passar alguma informação com eles por aqui. Essa opção aqui, que é um arquivo, é algo que traz um benefício muito importante para nós, professores. Registro todas as resoluções de todas as equipes, de todos os alunos e gerar isso em uma planilha no formato de Excel ou até mesmo salvar esses relatórios, as resoluções desses alunos, no seu Google Drive. Então, o CEPO também disponibiliza registrar essa atividade aí. Agora nós vamos ver como isso funciona na visão de aluno, tá? Então, ele vai digitar play.cepo.io, ele precisa fazer o login como um jogador, insere o PIN e coloca o nome. Vamos pôr aqui Vitor. Imediatamente, o CEPO ele vai gerar 4 números na frente do nome do aluno. Fale para ele salvar essa tela, porque se no momento da resolução ele ficar sem internet, mais tarde ele pode continuar de onde ele parou, basta ele inserir o código dele.
Tá? Então, essa é uma tela bem importante para ser ressaltada com os alunos. O número de tarefas que essa atividade tem e o total de pontos que ela vale. Clicando em Play, a história, como nós habilitamos para aparecer no começo do jogo, está aqui, as regras apareciam logo abaixo, e o aluno clica em Fechar, e ele vai ter o contato, olha só, ele vai ter o contato aqui com o mapa e com todas as atividades aqui dentro. Então, o aluno, nesse caso, pode iniciar por qualquer uma das atividades, não existe uma ordem, um nível. Ele vai clicar em Abrir, ele escreve aqui a resposta. A segunda aqui é a troposfera. E clique em Enviar. Observe que imediatamente o ícone passa, aqui aparece o feedback, se ele acertou ou se ele errou, e imediatamente ele acaba mostrando para o aluno a resposta, a resolução do exercício que foi feita com sucesso. O mesmo ele vai fazer para a segunda atividade. Observe que essa atividade aqui eu travei, isso significa que o aluno precisa ver uma pista, resolver o enigma, raiz quadrada de 9, 3, para que a atividade seja aberta. Lembra que nós inserimos uma imagem? É assim que aparece para o aluno. Lembra que nesta tarefa aqui a gente tinha 3 tipos diferentes. O aluno insere aqui a resposta da primeira atividade, a pergunta teste ele marca a alternativa e a de caixa de seleção ele marca todas que ele julgar correta. Clique em Enviar e o feedback para o aluno vem imediatamente do número de pontos que ele fez nessa atividade e quais são as que ele errou. Quando a atividade for encerrada, uma mensagem desse tipo aparece para o aluno. Parabéns, jogo terminado. Isso quer dizer que o aluno pode fechar tudo, que as respostas já estão salvas. A atividade já foi encerrada. Para a finalização, eu vou compartilhar aqui com você uma atividade que eu realizei com os meus alunos do 7º ano. Olha só, eles estavam aprendendo sobre os biomas. E essa atividade ela está separada por nível. Observe que em cada uma das tarefas você tem um número. 1, 2, 3, 4, 5. Isso significa que o aluno só consegue seguir com as atividades se ele responder à atividade que está em aberto. E cada uma das atividades, olha só, elas estão inseridas dentro de um bioma. E ali dentro eu coloquei perguntas envolvendo características, curiosidades e até mesmo conceitos. Espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado também. E qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem embaixo nos comentários. Um abraço e até a próxima.